50. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, regulamentará, no prazo de 6 meses, a contar da data de publicação deste decreto, os procedimentos a serem observados para a implementação do disposto no artigo 49. Artigo 51. Caberá ao poder público incentivar a oferta de aparelhos de telefonia celular que indiquem de forma sonora todas as operações e funções neles disponíveis no visor. Artigo 52. Caberá ao poder público incentivar a oferta de aparelhos de televisão equipados com recursos tecnológicos que permitam sua utilização de modo a garantir o direito de acesso à informação às pessoas portadoras de deficiência auditiva ou visual. Parágrafo único. Incluem-se entre os recursos referidos no caput, inciso 1, circuito de decodificação de legenda oculta. Inciso 2, recurso para programa secundário de áudio. Inciso 3, entradas para fones de ouvido com ou sem fio. Artigo 53. Os procedimentos a serem observados para a implementação do plano de medidas técnicas previstos no artigo 19 da Lei 10.098 serão regulamentados em norma complementar pelo Ministério das Comunicações. Parágrafo 1º. O processo de regulamentação de que trata o caput deverá atender ao disposto no artigo 31 da Lei 9.784. Parágrafo 2º. A regulamentação de que trata o caput deverá prever a utilização, entre outros, dos seguintes sistemas de reprodução das mensagens veiculadas para as pessoas portadoras de deficiência auditiva e visual. Inciso 1. A subtitulação por meio de legenda oculta. Inciso 2. A janela com intérprete de Libras. Inciso 3. A descrição e narração em voz de cenas e imagens. Parágrafo 3º. A Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, CORD, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República assistirá o Ministério das Comunicações no procedimento de que trata o parágrafo 1º. Artigo 54. Autorizatárias e consignatárias dos serviços de radiodifusão de sons e imagens, operadas pelo poder público, poderão adotar plano de medidas técnicas próprio, como metas antecipadas e mais amplas do que aquelas a serem definidas no âmbito do procedimento estabelecido no artigo 53. Artigo 55. Caberá aos órgãos e entidades da administração pública, diretamente ou em parceria com organizações sociais civis de interesse público, sob a orientação do Ministério da Educação e da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, por meio da CORD, promover a capacitação de profissionais em Libras. Artigo 56. O projeto de desenvolvimento e implementação da televisão digital no país deverá contemplar obrigatoriamente os 3 tipos de sistema de acesso à informação de que trata o artigo 52. Artigo 57. A Secretaria de Comunicação, de Governo e Gestão Estratégica da Presidência da República editará, no prazo de 12 meses a contar da data da publicação deste decreto, normas complementares disciplinando a utilização dos sistemas de acesso à informação referidos no parágrafo 2º do artigo 53, na publicidade governamental e nos pronunciamentos oficiais transmitidos por meio dos serviços de radiodifusão de sons e imagens. Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput e observadas condições técnicas, os pronunciamentos oficiais do Presidente da República serão acompanhados obrigatoriamente no prazo de 6 meses a partir da publicação deste decreto, de sistema de acessibilidade
mediante janela com intérprete de Libras. Artigo 58. O poder público adotará mecanismos de incentivo para tornar disponíveis em meio magnético, em formato de texto, as obras publicadas no país. Parágrafo 1º. A partir de 6 meses da edição deste decreto, a indústria de medicamentos deve disponibilizar, mediante solicitação, exemplares das bulas dos medicamentos em meio magnético, braille ou em fonte ampliada. Parágrafo 2º. A partir de 6 meses da edição deste decreto, os fabricantes de equipamentos eletroeletrônicos e mecânicos de uso doméstico devem disponibilizar, mediante solicitação, exemplares dos manuais de instrução em meio magnético, braille ou em fonte ampliada. Artigo 59. O poder público apoiará preferencialmente os congressos, seminários, oficinas e demais eventos científico-culturais que ofereçam, mediante solicitação, apoios humanos às pessoas com deficiência auditiva e visual, tais como tradutores e intérpretes de Libras, ledores, guias intérpretes ou tecnologias de informação e comunicação, tais como a transcrição eletrônica simultânea. Artigo 60. Os programas e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos com apoio de organismos públicos de auxílio à pesquisa e de agências de financiamento deverão contemplar temas voltados para a tecnologia da informação acessível para pessoas portadoras de deficiência. Parágrafo único. Será estimulada a criação de linhas de crédito para a indústria que produza componentes e equipamentos relacionados à tecnologia da informação, acessível para pessoas portadoras de deficiência. Capítulo 7 das ajudas técnicas. Artigo 61. Para os fins deste decreto, consideram-se ajudas técnicas os produtos, instrumentos e equipamentos ou tecnologia adaptados ou especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia pessoal total ou assistida. Parágrafo 1º. Os elementos ou equipamentos definidos como ajudas técnicas serão certificados pelos órgãos competentes, ouvidas as entidades representativas das pessoas portadoras de deficiência. Parágrafo 2º. Para os fins deste decreto, os cães-guia e os cães-guia de acompanhamento são considerados ajudas técnicas. Artigo 62. Os programas e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos com o apoio de organismos públicos de auxílio à pesquisa e de agências de financiamento deverão contemplar temas voltados para ajudas técnicas, cura, tratamento e prevenção de deficiências, ou que contribuam para impedir ou minimizar o seu agravamento. Parágrafo único. Será estimulada a criação de linhas de crédito para a indústria que produza componentes e equipamentos de ajudas técnicas. Artigo 63. O desenvolvimento científico e tecnológico voltado para a produção de ajudas técnicas dar-se-á a partir da instituição de parcerias com universidades e centros de pesquisa para a produção nacional de componentes e equipamentos. Parágrafo único. Os bancos oficiais, com base em estudos e pesquisas elaborados pelos poder público, serão estimulados a conceder financiamento a pessoas portadoras de deficiência para aquisição de ajudas técnicas. Artigo 64. Caberá ao Poder Executivo, com base em estudos e pesquisas, verificar a viabilidade de: inciso 1. Redução ou isenção de tributos para a importação de equipamentos de ajudas técnicas que não sejam produzidos no país ou que não possuam similares nacionais. Inciso 2. Redução ou isenção do imposto sobre produtos industrializados incidente sobre as ajudas técnicas. Inciso 3. Inclusão de todos os equipamentos de ajudas técnicas para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida,
na categoria de equipamentos sujeitos à dedução de imposto de renda. Parágrafo único. Na elaboração dos estudos e pesquisas a que se refere o caput, deve-se observar o disposto no artigo 14 da Lei Complementar 101, sinalizando o impacto orçamentário e financeiro da medida estudada. Artigo 65. Caberá ao poder público viabilizar as seguintes diretrizes. Inciso 1. Reconhecimento da área de ajudas técnicas como área de conhecimento. Inciso 2. Promoção da inclusão de conteúdos temáticos referentes a ajudas técnicas na educação profissional, no ensino médio, na graduação e na pós-graduação. Inciso 3. Apoio à divulgação de trabalhos técnicos e científicos referentes a ajudas técnicas. Inciso 4. Estabelecimento de parcerias com escolas e centros de educação profissional, centros de ensino universitário e de pesquisa, no sentido de incrementar a formação de profissionais na área de ajudas técnicas. Inciso 5. Incentivo à formação e treinamento de ortesistas e protesistas. Artigo 66. A Secretaria Especial dos Direitos Humanos instituirá Comitê de Ajudas Técnicas constituído por profissionais que atuam nesta área e que será responsável por: inciso 1. Estruturação das diretrizes da área de conhecimento. Inciso 2. Estabelecimento das competências desta área. Inciso 3. Realização de estudos no intuito de subsidiar a elaboração de normas a respeito de ajudas técnicas. Inciso 4. Levantamento dos recursos humanos que atualmente trabalham com o tema. Inciso 5. Detecção dos centros regionais de referência em ajudas técnicas, objetivando a formação da rede nacional integrada. Parágrafo 1º. O Comitê de Ajudas Técnicas será supervisionado pela CORD e participará do Programa Nacional de Acessibilidade, com vistas a garantir o disposto no artigo 62. Parágrafo 2º. Os serviços a serem prestados pelos membros do Comitê de Ajudas Técnicas são considerados relevantes e não serão remunerados. Capítulo 8 do Programa Nacional de Acessibilidade. Artigo 67. O Programa Nacional de Acessibilidade, sob a coordenação da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, por intermédio da CORD, integrará os planos plurianuais, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Artigo 68. A Secretaria Especial dos Direitos Humanos, na condição de coordenadora do Programa Nacional de Acessibilidade, desenvolverá, dentre outras, as seguintes ações. Inciso 1. Apoio à promoção de capacitação e especialização de recursos humanos em acessibilidade e ajudas técnicas. Inciso 2. Acompanhamento e aperfeiçoamento da legislação sobre acessibilidade. Inciso 3. Edição, publicação, distribuição de títulos referentes à temática da acessibilidade. Inciso 4. Cooperação com estados, Distrito Federal e municípios para a elaboração de estudos e diagnósticos sobre situação de acessibilidade arquitetônica, urbanística e de transporte, comunicação e informação. Inciso 5. Apoio e realização de campanhas informativas e educativas sobre acessibilidade. Inciso 6. Promoção de concursos nacionais sobre temática da acessibilidade. Inciso 7. Estudos e proposição da criação e normatização do Selo Nacional de Acessibilidade. Capítulo 9. Disposições finais. Artigo 69. Os Programas Nacionais de Desenvolvimento Urbano, os projetos de revitalização, recuperação ou reabilitação urbana incluirão ações destinadas à eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas nos transportes e na comunicação, e informação devidamente adequadas às exigências deste decreto. Artigo 70. O artigo 4º do Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 99, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 4º. Inciso 1. Deficiência física, alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física,
apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformações estéticas, e as que não produzem dificuldades para o desenvolvimento de funções. Inciso 2. Deficiência auditiva, perda bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis ou mais, aferida por audiograma nas frequências 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 3000 Hz. Inciso 3. Deficiência visual, cegueira na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica, a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. Os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60, ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. Inciso 4, a linha D, utilização dos recursos da comunidade. Artigo 71. Ficam revogados os artigos 50 a 54 do Decreto 3.298. Artigo 72. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação.